Quando você diria que a antiguidade terminou? Para alguns, o fim da antiguidade ocorreu por volta da queda do Império Romano do Ocidente, a data clássica sendo 476 Deltus de 100. Isso ressoa com muitos, porque parece uma data decisiva, onde o caminho da Europa Ocidental divergiu dramaticamente do contínuo Império Romano do Oriente. Para outros, o fim da antiguidade aconteceu com a Grande Guerra Romano-Sassânida, de 602 a 628. Essa guerra é frequentemente chamada de a última guerra da antiguidade, e de fato, a guerra foi tão brutal e devastadora que depois nada mais foi o mesmo, e muitas das antigas cidades romanas foram devastadas e áreas inteiras foram despovoadas. Para outros, o fim da antiguidade ocorreu quando o Império Romano do Oriente perdeu metade de seu território para o crescente califado muçulmano, e então seria mergulhado na Idade das Trevas na parte final do século VII. Mas para alguns outros, novamente, a antiguidade terminou em 529 d.C. Agora, por que 529? Bem, porque essa foi a data de encerramento da Academia Neoplatônica de Atenas. Disse que esta academia continuou as antigas tradições dos filósofos pagãos desde os dias do próprio Platão, e que quando este antigo local de conhecimento e sabedoria foi fechado, a luz da antiguidade morreu com ele. Um homem chamado Damasco foi o último desses neoplatonistas a ensinar na Academia de Atenas. Neste vídeo, vamos aprender sobre a história de Damasco e sobre o fim de uma tradição que durou 1000 anos. Quando as pessoas pensam na Academia de Atenas, onde os famosos filósofos ensinavam, a grande maioria das pessoas provavelmente pensaria na antiga Academia de Platão. Esta academia, que era basicamente uma escola de filosofia, foi fundada pelo próprio Platão por volta do ano 387 a.C. O nome academia deriva de Academos, um herói da mitologia grega, que se diz ter salvado Atenas de Esparta nos eventos antes da Guerra de Troia. Platão escolheu este local a noroeste, fora das muralhas da cidade de Atenas, este lugar de Academos, para ensinar as pessoas sobre filosofia. Havia também um bosque de oliveiras dedicado à deusa Atena, a deusa patrona da cidade de Atenas. Então, sobre o que era a filosofia de Platão? Em resumo, a filosofia de Platão era sobre transcender o mundo visível temporário, que aos seus olhos era apenas uma sombra de um reino invisível superior, a fim de compreender verdades eternas através da razão, com o ideal de alcançar o bom estado. É basicamente um chamado para viver sabiamente, alinhando sua alma e sociedade com essas realidades superiores. Então, basicamente, Platão acreditava que as ideias, e não os objetos ou coisas, são o que realmente importa. Por 300 anos, filósofos seguiram a tradição de Platão e continuaram ensinando, mesmo depois que Atenas e Grécia foram conquistadas pela República Romana em 146 a 100. Mas, infelizmente, em 86 passa 100, a academia foi destruída pelo impiedoso general romano e estadista Lúcio Cem Ornélio Sula, no cerco de Atenas no mesmo ano. De acordo com Plutarco, Sula pôs as mãos sobre os bosques sagrados e devastou a academia, uma área que era a mais arborizada dos subúrbios da cidade, bem como o Liceu. A destruição foi tão completa que nenhuma nova academia foi fundada por muito tempo. No entanto, os filósofos continuaram ensinando o platonismo em Atenas nos séculos seguintes, mas não mais na própria academia, que agora estava em ruínas, mas dentro dos muros da cidade. Levaria muito tempo até que uma nova academia fosse construída, e isso ocorreu surpreendentemente tarde.
Na verdade, o que você diria se eu te contasse que por volta do ano em que a cidade de Roma foi saqueada pela primeira vez em 800 anos, então sim, por volta do ano 410 do 100, uma nova academia neoplatônica foi fundada por um grupo de principais neoplatonistas em Atenas? Isso pode ser bastante surpreendente para muitos, admitidamente, enquanto o Ocidente estava cada vez mais fora de controle. No Império Romano do Oriente, enquanto isso, antigas instituições de 800 anos atrás foram revividas em vez de perecer. É bastante provável que entre os fundadores desta nova academia neoplatônica estava Plutarco de Atenas. Ou talvez ele tenha sido de fato o fundador desta instituição revivida. Não sabemos exatamente se a academia neoplatônica estava no local da antiga academia, ou se este era um edifício diferente, possivelmente dentro de Atenas, dentro das muralhas da cidade. Nós nem mesmo sabemos nada sobre como os próprios edifícios pareciam, nem da antiga academia, nem da mais nova. Basicamente nada restou da academia no local, apenas as fundações de vários edifícios restaram. O neoplatonismo foi criado por Plotino, um filósofo que viveu de 204 a 270 do Po, 100. Plotino expandiu a filosofia platonista clássica, pois o neoplatonismo sustenta que toda a realidade emana de um inefável transcendente único, ou o uno, descendo através do intelecto e da alma para o mundo material. Então, o objetivo final no neoplatonismo é retornar à unidade com o uno, através da contemplação e ascensão espiritual. Não é preciso dizer que muitos elementos dessa filosofia foram incorporados ao cristianismo, onde o uno era, nessa interpretação, claro, equivalente a Deus. O auge desta academia neoplatônica de Atenas foi alcançado por volta de 485 d. 100, curiosamente, quando não havia mais imperadores romanos ocidentais. Naqueles dias, Proclus estava ensinando o neoplatonismo em Atenas. Proclus é, junto com Plotinus, o único outro escritor neoplatônico de quem sobrevive uma quantidade significativa de escritos. É realmente impressionante que no final do V século, essa antiga tradição pagã não apenas sobreviveu, mas realmente prosperou. De fato, vimos em alguns outros vídeos que enquanto o Império Romano do Ocidente estava se desintegrando, o paganismo parecia não apenas estar longe de morto, mas até mesmo ver algum tipo de ressurgência. Marcelinos da Dalmácia, por exemplo, era abertamente pagão, e a Dalmácia naquela época era um reduto pagão, assim como a cidade de Afrodisias na Ásia Menor, onde encontramos muitas das últimas impressionantes estátuas naturalistas da antiguidade. Mesmo em Roma, o próprio Damasco escreveu que Anthemius estava contemplando um renascimento pagão no ano 470. Eu já mencionei este fato incrível em vários vídeos. Então, o paganismo estava longe de estar morto, mesmo naquelas épocas. A luz do conhecimento e do ensino ainda brilhava intensamente em alguns lugares, embora de forma um tanto limitada. Falando de Damasco, ele se tornaria famoso porque, infelizmente, acabou sendo o último dos neoplatonistas, na linha de Plotinus, Plutarco e Proclus, que ensinariam na Academia de Atenas. Grande parte do nosso conhecimento sobre a vida de Damasco deriva de sua obra semi-autobiográfica, A História Filosófica, alternativamente intitulada Vida de Isidoro, e de Vita Severi, uma obra escrita por Zacarias Scholasticus, um bispo e historiador do século VI. Damasco, muito apropriadamente nomeado após seu local de nascimento. A cidade de Damasco nasceu por volta de 462 de 100, apenas um ano após o assassinato do heróico imperador Majoriano. Ele viajou para Alexandria nos anos 480 para estudar retórica. Na Academia de Orápolo, um estudioso alexandrino do final do século V, cuja escola acolhia estudantes de várias crenças e filosofias. Zacarias, em sua obra Vita Severi, destaca os laços íntimos entre os círculos neoplatônicos de Atenas e Alexandria.
De fato, a comunidade neoplatônica de Alexandria também era bastante forte, já que o jovem imperador Antemius, juntamente com Marquinhos da Dalmácia, começaram na academia neoplatônica lá em seus dias mais jovens. Especula-se que Damasco pode ter se aventurado em Atenas pouco antes da morte de Proclus, em 485, para ensinar retórica, mas ele voltou para Alexandria pouco antes de 488 de 100. A Alexandria desta época era um centro de agitação marcado por rivalidades entre cristãos pró-Calcedônia e monofisitas e uma hostilidade intensificada para com os neoplatonistas e outros pensadores não cristãos. Essa hostilidade, ocasionalmente, como você pode imaginar, irrompia às vezes em tumultos e na prisão de líderes escolares não cristãos, obrigando os alunos a fugir ou se esconder. As próprias reflexões de Damasco retratam um enclave intelectual sitiado, sujeito a prisões, interrogatórios e oscilando entre desafio e rendição. Em 489 d.C., Orapolo, o chefe da escola onde Damasco estudou e ensinou retórica por 9 anos, foi preso, levando Damasco e o filósofo neoplatônico Isidore de Alexandria a fugir da cidade. Eles embarcaram em uma odisseia de 8 meses para Atenas, com a intenção de se juntar à escola neoplatônica lá. Durante essa jornada, Damasco já registrava um interesse decrescente em retórica e um interesse crescente em filosofia. Ao chegar em Atenas, Damasco e Isidore tornaram-se alunos de Marinos de Neápolis, o sucessor do próprio Proclus. Em 515 d.C., Damasco ascendeu à sua liderança, sucedendo Marinos e mais tarde Isidore, e prontamente redirecionou a instituição para os legados filosóficos de Aristóteles e Platão. Desde que o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado do Império Romano, em 384 de 100, o declínio deste bastião platônico da Antiguidade Tardia parecia inevitável, apesar de sua rejeição aberta ao cristianismo e seu papel como um centro de resistência intelectual. Os neoplatonistas atenienses resistiram notavelmente por muito tempo. No entanto, isso terminaria em 529 Septage, 100, quando o imperador Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, proibiu seus ensinamentos, um decreto que ele posteriormente reforçou com ainda maior severidade. Agora, não se sabe exatamente se o fechamento da Academia de Atenas decorreu de um decreto específico de Justiniano ou de uma proibição mais generalizada contra filósofos não batizados. Segundo o historiador do século VI Agatias, pouco depois do fechamento da Academia em 529 d.T., sem Damácio, Isidoro e alguns neoplatonistas, partiram de Atenas em direção ao Império Persa, de todos os lugares, atraídos por histórias de um clima intelectual mais hospitaleiro. Na sede do rei persa Khosrov, na capital persa de Ctesifonte. Agora, se Damácio e seus colegas neoplatonistas realmente chegaram a Ctesifonte, permanece incerto. Estudos do final do século XX e início do século XX-XXI propuseram a criação de uma escola neoplatônica em Karhay, que é o mar da moderna Harran, na Turquia, embora essa hipótese seja contestada. O último sinal de vida de Damasco é um epigrama encontrado em um estilete na cidade de Emesa, confirmando seu retorno à Síria em 538 d.C., 100, o ano em que os estudiosos concordam que ele provavelmente faleceu. Agora, especula-se que desta potencial escola neoplatônica em Karhay, os estudantes desta potencial academia no exílio poderiam ter sobrevivido até o século IX, tempo suficiente para facilitar um renascimento árabe da tradição de comentários neoplatônicos em Bagdá, começando com a fundação da Casa da Sabedoria lá em 832. Sim, de fato, por incrível que pareça, os últimos grandes filósofos neoplatônicos podem ter preparado o terreno para a era de ouro islâmica da filosofia e ciência
nos séculos 9 e 10 em Bagdá. Esses ensinamentos, então, após alguns séculos de atraso, encontraram seu caminho de volta para a Europa. Então, pode-se dizer que os ensinamentos neoplatônicos deram a volta completa, voltando para onde começaram na Europa com um atraso muito grande. A história, muitas vezes, parece se repetir em círculos. Se você gostou deste vídeo, considere apoiar este canal via Patreon ou YouTube, pois é o seu apoio que torna este canal possível. Muito obrigado antecipadamente. Claro, eu gostaria de agradecer a todos que apoiam o Maiorianos, vocês são incríveis, e eu gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador Augusto Konev Gugasvili. Muito obrigado, Konev Gugasvili, pelo seu generoso apoio. E eu também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador Kaiser Christian F. Muito obrigado, Christian F., pelo seu generoso apoio. Obrigado a todos que apoiam o Maiorianos, vocês são incríveis. Obrigado! Para saber mais sobre o Imperador Justiniano, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre os últimos pagãos, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Grazie tibi ago e bene.